Já estamos aqui de novo, vamos conversar mais um pouquinho ao vivo aqui no Sem Censura Pará. E agora o nosso bate-papo é com Paulo Moraes. O Paulo é presidente da Associação de Parkinsonianos do Pará. E nós convidamos o Paulo para vir aqui contar um pouco da história dele, da própria associação também, porque essa é uma semana mundial de conscientização de Parkinson. Ontem, na verdade, foi o Dia Mundial de Conscientização, mas a gente considera essa semana para debater sobre essa síndrome, essa doença. O Paulo até vai explicar para a gente como é que se denomina melhor o Parkinson. Paulo, eu te agradeço por você estar aqui com a gente, viu? Boa tarde, obrigada por você ter vindo. E aí, já aproveitando, eu te faço essa primeira pergunta. Você não é médico, eu sei, mas você é um portador da doença, você é um dos fundadores da associação. Como é que vocês preferem que seja feita essa denominação do Parkinson, ou a denominação mais indicada realmente, como é uma doença, é uma síndrome, como é que seria? Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, e dizer que já existe na nomenclatura médica a retirada de mal de Parkinson. Não se usa mais mal de Parkinson. E colocado, né, doença de Parkinson. Até porque era um termo muito pejorativo, trazia grande transtorno para a pessoa, até que se tratava, achava que aquilo prejudicava, deixava mais em depressão. Porque o mal de Parkinson é pesado, né? É muito pesado, é um termo muito pesado. Né? Então agora a gente fala doença de Parkinson, doença de Parkinson. É isso. Mas é considerada uma síndrome, é isso? Pode ser considerada uma síndrome? Não, é uma doença de Parkinson. Porque a síndrome, existe a síndrome parkinsoniana, que são outros sintomas parecidos com Parkinson. Tipo assim, pessoas que sofrem de labirintite e tomam determinados remédios, como o Estugeron e outros, eles provocam a síndrome parkinsoniana, ou seja, a pessoa fica tremendo. Entendi. E para você avaliar... Tem sintomas, mas não tem a doença, né? Um sintoma. Por isso que difere. Síndrome, porque aparece só o tremor de repouso, correto? A síndrome. E a doença de Parkinson, ela, para ser diagnosticada, doença de Parkinson, ela tem que acontecer 3 sintomas: o tremor, a rigidez muscular e a lentidão dos movimentos. Aí é caracterizado. Vale ressaltar que a doença de Parkinson, ela não é uma doença que ela eu diria assim, feito o diagnóstico através de exame laboratorial. É uma análise clínica, um acompanhamento clínico. Alguns médicos, quando a experiência que já tem, eles diagnosticam o paciente de imediato pelo andar, que é a marcha, pelo freeze, que é aquele congelamento que a pessoa tem, fica tipo uma estátua, pelo tremor, pela rigidez. Foi assim com você ou não? Como é que foi a tua Olha, história? nessa altura eu já estava trabalhando, tinha um plantão noturno, aí eu fui beber um cafezinho, aí escorreu aqui pelos lados dos lábios. Aí eu achei aquele estranho, um colega meu pegou, rapaz, procura um neurologista. Aí eu fui, de imediato, ele diagnosticou a doença de Parkinson. Mas é bom lembrar que a maioria dos médicos, eles diagnosticam a doença de Parkinson. E como a doença é uma doença que ela não mata, mas ela maltrata, e ela é uma doença multifuncional, ela requer um tratamento interdisciplinar. Precisa de um fonoaudiólogo, que ela prejudica a fala, precisa de um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um psicólogo para acompanhar, porque a pessoa não... O primeiro passo é você aceitar a doença. E nesse interstício do diagnóstico até você procurar um profissional, você recebe um choque muito emocional. Até porque um dos sintomas que apresenta a doença logo de início é a depressão. Aí muitos médicos trabalham sobre a depressão, enquanto é doença de Parkinson.
sistema emocional abalado, insônia, aí vai procurar um psiquiatra, recebe uma medicação muito forte, aquilo prejudica. Então nem todos os médicos têm a felicidade de dar um diagnóstico preciso. Nem sempre começa pelos sintomas que a gente mais conhece, que é esse movimento espontâneo, então uma rigidez. Pode começar por uma depressão, pode começar pela insônia? Com certeza. Atualmente, estudos levantados dizem que os sintomas mais agravantes é a insônia e a depressão. Mas aí vem acompanhados, só para eu entender melhor, vem acompanhado já da rigidez, desse movimento mais lento? Ela vai desenvolvendo, até porque é uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central, ela é progressiva, ela é idiopática, ela não tem uma causa definida, insidiosa. Quando ela aparece, ela já existia no teu organismo há uns 4, 6 anos atrás. Mas ela pode começar pela insônia e não demonstrar esses movimentos? A nossa dúvida é essa. Por exemplo, a gente pode conhecer muitas pessoas que sofrem e de repente estão sendo diagnosticadas como depressivas. A pessoa que tem problema de insônia, uma dica, um conselho, deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, para avaliar, para ver se essa insônia não é um início de uma doença de Parkinson. Paulo, a partir de que faixa etária essa doença se apresenta? Há uma pesquisa? Olha, a pesquisa existente é que 200 mil brasileiros estão acometidos dessa patologia. E ela acontece a partir de 55 anos de idade. No meu caso, aconteceu com 34 anos de idade. E existe caso registrado, crianças com 12 anos e rapazes com 18 anos. Aqui em Belém nós temos uma família que 3 irmãos, duas mulheres e um homem, são acometidos da doença de Parkinson. Existe, tipo assim, um pai e um sobrinho acometidos da doença de Parkinson. Existe estudo feito pela doutora Elizabeth Yamada, estudos sobre a pesquisa da água de poço, que pessoas que tomam água de poço, não que ela não seja adequada, mas propiciam a doença de Parkinson.